E que tal? Tava aqui aproveitando o domingo para dar uma olhada nas últimas notícias do Grêmio, ver o que acontece no dia a dia do time, já que futebol brasileiro aí parado, futebol mundial até eu acho, não sei que é por conta da data FIFA, para que as seleções possam jogar. Confesso que eu não sei também o que eles estão jogando, se é amistoso, se é alguma competição valendo alguma coisa. Já falei aqui no canal que, referente à seleção, depois daquele 7-1, eu meio que abandonei, perdi completamente a empolgação. Minha maior tristeza naquele episódio é que o técnico da seleção era o Filipão. Minha maior tristeza, não precisava disso no currículo do homem velho. Mas quem tá na chuva é pra se molhar. Mas desapeguei completamente. Tinha até um certo entusiasmo. Mas aí depois, olhando um jogo que outro, até olho às vezes, quando é valendo alguma coisa, assim, olha, eu gosto do futebol em geral. Mas não empolga mais ninguém aquela seleção. A brasileira. Meu único time hoje é o Grêmio. Tá? Sempre foi. Aliás, seleção brasileira era uma coisa à parte de ocasiões especiais. E olhando as notícias aqui, né, algumas até mais atrasadas, aí, antigas, mas eu vejo coisas bem preocupantes aqui. Como, por exemplo, eu estava dando mais uma olhada sobre a entrevista do Renato, aquela para GZH, onde ele menciona que haviam interessados nele. Dentro daquela mesma entrevista, o Renato ele fala ali que, além de treinar o time dentro de campo, ele tinha que às vezes está interferindo em outros setores do clube. Olha só. Cara, isso só comprova aquilo que eu, pelo menos, venho observando há quase uma década. Né? O Grêmio está com uma carência terrível de gestores competentes, de gente no comando do Grêmio, do futebol do Grêmio, que realmente entenda de futebol. Porque é inadmissível, tá? Um treinador chegar numa entrevista e dizer que tem outros setores do clube onde ele vê coisas ou não sendo feitas ou sendo feitas erradas e ele tem que interferir. Isso aí, para mim, tá chamando o presidente de incompetente. Tá dizendo que os superiores ali não têm competência, que ele que tem que estar ajustando algumas coisas. Né? Mas essa já é uma notícia mais atrasada, mas para mim que só comprova, tá? A ineficiência de quem comanda, de quem gere o Grêmio hoje. E teve, claro, a punição pro Renato, por parte do Guerra, puniu o Renato por andar aí se oferecendo. Não. O STJD, se não me engano, é o tribunal, puniu o Renato, acho que com 4 jogos. Puniu o Diego Costa também, mas não veio jogando. Tá encostado ainda. Puniu o Renato com 4 jogos ainda por aquele jogo lá do primeiro turno contra o Bahia. Onde o Renato faz aquela fiasqueira ali, chiliquento. Até onde eu me lembro, tá? Dentro daquele jogo, acho que o Grêmio perde aquele jogo por 2-0. Até onde eu me lembro, em nenhum momento o Grêmio ameaçou o Bahia. Nenhum momento. O Bahia foi superior o jogo inteiro. Mas aí tava aquela função ali do cara que estava na beira do campo, que não devia estar, depois parece que apareceu nos documentos que ele podia estar. Brasil, né, gente? Brasil. Aí, né, mas não vai dar nada isso aí. O Renato provavelmente, não sei se consegue, que é provável que consiga o efeito suspensivo, então não vejo nada de muita gravidade não ter o Renato na beira do campo. Então, ultimamente não vem fazendo muita diferença. Né? E tem
uma entrevista do Renato, que parece vai sair essa semana, se eu não me engano, para a ESPN, parece que ele concedeu essa entrevista, que ele fala de todos os assuntos aí, Cruzeiro, aquela coisa toda. E tem uma reclamação do Renato, referente aos repórteres, que estariam participando das entrevistas coletivas pós-jogo, que teriam pessoas ali que não teriam o diploma de repórter, que iriam ali para tumultuar aquela coisa toda, e tem a informação que o Renato vai falar com o presidente, vai falar nada, ele vai determinar isso aí provavelmente, para não ter repórteres, não ter pessoas ali que não possuem a faculdade, o diploma de repórter, para excluir essas pessoas. Cara, aqui eu vejo, tudo bem, é um direito, né? Não sei, aí eu sou daquela opinião, cara, o sol nasceu para todos, tá? Se tem alguém ali é porque tem a permissão de outro alguém, de alguém que manda. Então, talvez seja melhor ser revisto, isso aí, mas eu vou dizer, é uma baita de uma hipocrisia. Tanto do Renato, quanto para a diretoria, presidente, vice, eles já têm uma dificuldade enorme de se comunicar com a torcida. Já tem. O Renato, nas entrevistas, ele não responde pro torcedor, ele responde pro repórter, né? E geralmente é assim, tá? Ele leva pro pessoal, pro particular. Então, para mim é uma baita hipocrisia, porque se o Grêmio tivesse numa fase boa, por exemplo, tivesse classificado nas Copas e ali em quinto, sexto, no Campeonato Brasileiro, era capaz da minha mãe ir lá numa entrevista coletiva fazer uma pergunta pro Renato, tava tudo certo, tá? Tava tudo certo. É pura hipocrisia, só porque a fase é péssima dentro e fora de campo. Então aí eles ficam se apegando nisso aí. Se tivesse bem, o time tivesse bem, né? Tava tudo lindo. Tá? Então aí, para mim, já é uma hipocrisia. E aí tem outro pedido, mas aí é dos jogadores do Renato. Saiu aí também a notícia que seria Monsalve e Bright White. Pediram para o Renato mais intensidade nos treinos, mais treinamento nas funções táticas, nos posicionamentos táticos do time. Assim como a entrevista do Renato lá para a GZH, que ele diz que precisa estar interferindo em setores lá que não pertencem a ele. Isso demonstra a incompetência da diretoria. Nessa aqui, eu vejo os jogadores demonstrando a incompetência do Renato. Eu já falei aqui e vejo mais pessoas falando que o Renato, ele tá defasado, ele tá ultrapassado. A metodologia de trabalho do Renato não tá dando resultado dentro de campo. Não tá. Não adianta, o Grêmio não tem, desde o ano passado, não se vê um padrão tático no Grêmio. Não se vê. A gente olha os jogos, mas é aquilo que eu falo aqui, o meu caso, pelo menos. Eu fico torcendo a cada escalação, a cada jogo, para que dê certo. Porque quando parece que o time vai demonstrar, ali começa a demonstrar um esquema, alguma coisa, daqui a pouco desaba tudo, como no último jogo contra o Atlético Mineiro. E aí a gente não sabe. Já surgiu rumores aí que pode até o Renato mudar o time, aproveitar essa semana aí, 2 semanas de treinamento, para talvez até mudar o time, voltar com o Pavon na ponta direita e sacar o Monsalve ou o Cristaldo do time. Pode acontecer isso aí. Né? Sendo que estava visto, tá nítido ali que Monsalve e Cristaldo têm que jogar juntos. Mas aí isso é assunto para semana que vem. Mas que os jogadores pediram, parece que pediram. Né? E aí chegamos aqui na notícia agora parece que foi hoje, que saiu, hoje ou ontem. Boca Juniors, que é o Soteldo. Rapaz, aí aqui pra mim, tá? Tudo aqui é muito... Tirando aqui a punição do Renato, o resto pra mim é bem preocupante. Soteldo, nós estamos numa época do ano, numa época
dentro dos campeonatos bem complicada, tá? Principalmente para time que está em zona de rebaixamento ou flertando com zona de rebaixamento, como é o caso do Grêmio. Agora é o momento, por exemplo, o Grêmio vai ter uma sequência de jogos agora, onde o Grêmio vai pegar o Bragantino, que está ali, se eu não me engano, até vou conferir a tabela. É um confronto praticamente direto, porque o Bragantino está com 30 pontos na 11ª posição e o Grêmio está com 27 na 15ª. É o momento do campeonato agora, onde eu já falei isso aqui, ou tu vai cruzar com um time que está brigando por taça, tu vai cruzar com um time que está brigando por Libertadores, tu vai cruzar com um time que está em meio de tabela, mas está ali com possibilidade de Libertadores. E aquilo que eu já falei, do 13º para baixo, o 13º hoje é o Juventude. Do 13º para baixo é a briga de facão nos escuros por conta do rebaixamento. Nós temos um time praticamente rebaixado, tá? Mas tem plenas chances matemáticas de se recuperar, que é o Atlético Goianiense, tá? Cuiabá tá ali, né? Mas capaz de escapar. Só que essa sequência que o Grêmio tem agora, o Grêmio vai pegar aqui, ó, depois do Bragantino, tá? Que vai ser jogo duríssimo. Duríssimo. E tem uma preocupação extra aqui, porque o Bragantino vem sendo uma das tocas do Grêmio. Tá? O Renato, por exemplo, ele não pode enxergar o Caixinha, que ele tem que ser encaixotado pelo Caixinha. Já vem sendo assim nos últimos confrontos. O que é que eu vou fazer? Não é pessimismo, é realidade. O campo me fala isso. O campo tá mostrando que o trabalho do Renato é fraco, é ineficiente, que não tem garantia nenhuma. Tá? Não tem nada pra gente se apegar para o Renato conseguir uma sequência. Porque depois vem Botafogo, Flamengo, Fortaleza e o Grenal. Tudo time que está brigando por alguma coisa. É provável que, por exemplo, o Grêmio chegue no Grenal, dependendo como for o desempenho do co-irmão, o co-irmão podendo, talvez brigando por uma vaga na Libertadores. Dependendo como a tabela se movimentar. Então isso aqui, para mim, é motivo de muita preocupação e tem como é que eu vou dizer, uma atividade, tá? Uma movimentação paralela, extra-campo, que são dos empresários. Time grande, principalmente o time grande, o time com bons jogadores, mas que não estão, talvez, desempenhando um bom futebol em campo. Esses times, os empresários ali dependendo, quando chega ali nas 5 últimas rodadas, os empresários já estão se movimentando, já estão oferecendo esses jogadores. E o Grêmio, a gente sabe, tem jogadores que provavelmente serão assediados por outros clubes, chegarão boas propostas. A princípio chegou pro Soteldo. Tá? O Grêmio tem ali o lateral João Pedro, que não sei se o Grêmio, por exemplo, cai para a 2ª divisão, o João Pedro acho que não fica no Grêmio. Vila Sante, Cristaldo, tá? O Soteldo, o próprio Monsalve, capaz de chegar no final do ano e ter proposta boa pro Monsalve. O cara ele tá se sentindo, tá? Quase que no auge dele. Ele tá se sentindo pronto para jogar grandes competições, para jogar em grandes times. Só o Renato não tá vendo isso. Demorou para ver. Então tem tudo isso. E a cabeça dos jogadores, como é que fica? Um monte de jogo decisivo, não vai ter ninguém dando nada de graça, não vai ter jogo facinho, não vai ter jogo mole, como teve alguns jogos aí no primeiro turno, tá? Onde as coisas estão se acomodando, aquilo tudo. Vem uma sequência terrível para nós aí. Eu não quero ser pessimista, mas pelo que eu tô vendo no campo e fora dele, tá? Com as notícias que surgem, é preocupante. É preocupante. Mas tá aí. Vamos esperar para ver, né? Que essas 2 semanas de treinamento, nosso treinador, né? Todos esses problemas, será que a cabeça dele tá boa, tá focada? O foco dele tá nisso aí, tá no Grêmio, tá em salvar o Grêmio. Porque, inclusive, sobre ele, saiu notícia ainda, já tá negociando. É a época de começar as negociações. No que vira ali outubro, novembro, dezembro tá terminando o campeonato, são 2 meses. Imagina, técnico desfocado, jogador daqui a pouco desfocado, se cuidando, se preservando para não
não sofrer nenhuma lesão é complicado, hein? Vamos esperar para ver. Forte abraço. Até o próximo vídeo.